Ele é o Senhor. Ele é o dono de tudo e o dono da sua casa. Talvez você esteja aqui hoje. Eu tenho certeza que todos vocês já têm na ponta da língua as intenções pelas quais vocês irão orar nesses 40 dias. Não já tem? Eu tenho uma lista que eu só soltar aqui e cai lá. Porque o povo fica pensando que a vida de padre é fácil. Aí o povo chega para a gente e diz: padre, a minha vida está dando tudo errado. Eu digo: a minha também, atrapalha tudo. Desde 11 horas da manhã estou tentando chegar em Fortaleza. Tem pessoas com essas frases: a nossa vida não dá nada errado, porque o Senhor é o nosso dono. Não é verdade? Jesus é o nosso Senhor. E quem tem um dono como Ele, quem tem um Senhor como Ele, nada dá errado. Santa Catarina de Sena, ela diz bem assim: nós cristãos não temos problemas. Nós cristãos amamos. Mesmo quando tudo pareça estar dando errado, amamos. Por isso que é preciso reconhecê-lo como Senhor e dono de tudo que existe. Reconhecê-lo que Ele é o único que tem um amor infinito e misericordioso por você. Ninguém tem. Hoje é segunda-feira e nós estávamos ontem na missa de domingo. Você se lembra do Evangelho? Jesus caminhando sobre as águas e disse a Pedro: vem. E Pedro começou a caminhar sobre a morte, sobre o abismo, sobre as águas. Por quê? Mesmo depois ele vacilando, Pedro sabia e sabe que Jesus é o amor infinito e a misericórdia infinita. Por isso, meus queridos guerreiros e guerreiras, se tem alguém que não vai te decepcionar, é Jesus. Se tem alguém que não vai te decepcionar, é São Miguel. Se tem alguém que não vai te decepcionar, é a Santa Mãe de Deus. Garanto com todas as letras em maiúsculo. Por isso que nós devemos reconhecer também, nessa quaresma de São Miguel, adorando Deus, reconhecer que nós somos um nada de criatura e que dependemos completamente de Deus. Você pode até repetir comigo: eu dependo completamente de Deus. Repita: eu dependo completamente de Deus. Se você continuar dependendo dos seus cálculos, dependendo dos seus pensamentos, você não fará uma boa quaresma. Por isso que também adorar, nós já sabemos, é louvá-lo. E porque eu começo com adoração, e porque nós vamos desenvolver, e já estamos nela, esse espírito profundo de adoração, porque louvar o Senhor é o nosso prazer. Exaltá-lo é o nosso prazer. Humilhar-se diante do Senhor é o nosso prazer. Queremos louvá-lo, adorá-lo. Quando vocês entrarem em uma grande dificuldade, rapidamente nós cometemos um erro espiritual. Que erro é? Já queremos pedir que o Senhor solucione. Antes, você tem que começar a louvar, a bendizer, a exaltar na presença de Deus. Depois você pede o Espírito Santo. E só depois você pede a sua graça. Entenderam? O adorador nunca começa o dia pedindo. O adorador nunca começa pedindo qualquer coisa antes de pedir o Espírito Santo. Primeiro ele louva. Primeiro ele exalta. Primeiro ele glorifica. Lembram de Sidraque, Misaque e Abidênago? Os 3 jovens na fornalha ardente, chorando de medo do fogo. Não, o que é que eles estavam fazendo? Louvando, louvando, exaltando o nome do Senhor. A Maria Santíssima, nossa mãe, São Miguel, o que é que eles fazem? Louvam, adoram na presença do Senhor. E aqui aquela receitinha bem prática para que ninguém se confunda. Quem adora é apaixonado pela missa dominical.
Padre, eu adoro Deus, mas só vou na missa. Eu não consigo ir na missa todo domingo. Está assim de católico. Você é qualquer outra coisa menos adorador. Se apaixone hoje mesmo, 14 de agosto. Véspera da vigília solene da Assunção de Maria. A segunda Páscoa dos católicos. A glória da igreja. A glória de Maria. Apaixone-se pela missa. Você só pode perder missa se estiver doente. A missa, sobretudo, dominical. E quem pode diariamente, faça. O adorador é um que ama rezar com os salmos. Já ouviram falar de liturgia das horas? Liturgia das horas, caso alguém tenha o hábito, e os aplicativos de celular trazem, reze de manhã os salmos, à tarde os salmos, à noite antes de dormir os salmos. Louve a Deus com os salmos, todo dia. Como era que Jesus adorava o Pai? Com salmos. Terceira coisa prática para o adorador. O adorador é um apaixonado pela leitura da palavra de Deus. Pela leitura orante. Padre, eu sou um adorador. Se o senhor vê, eu estou com o rosário 24 horas. Eu rezo de manhã, 4 horas da manhã com o instituto. Eu rezo depois à tarde mais um rosário. Eu rezo à noite um rosário. Eu vou dizer coisa maravilhosa. Qual é o horário para a leitura da palavra? Padre, eu não tive tempo. Você não é adorador. O adorador é um que está apaixonado pela palavra de Deus. O adorador é também um que ama o Santo Terço, o Santo Rosário. Nós não fazemos simplesmente por qualquer outra coisa, mas porque nós amamos a Deus. Amamos a Deus. Provavelmente a maioria de vocês nunca presenciarão um exorcismo. Provavelmente. Mas é impressionante porque quando nós exorcizamos lá, a gente sempre tem a Santíssima Eucaristia no ostensório exposto na mesa do altar. Quando o demônio começa a manifestar-se, ele não fica de frente para o ostensório. Ou ele fica de lado aqui. Ou ele fica de costas. E a gente tem que estar girando para fazer o ritual. E uma vez o padre Leandro, nosso vigário, lá de Nossa Senhora de Lourdes, ele estava assim, de costas, e ele puxou aquele canto, que é da comunidade Canção Nova. Todo joelho se dobrará, todo joelho. Ele travou as pernas de um jeito que eu nunca vi antes. Aí ele gritou, eu que sou Deus aqui. E foi muito bonito. Porque eu cheguei perto dele e disse, mas aqui você vai dobrar o joelho diante de Jesus. Foi uma das sessões de exorcismo mais bela que eu já vi. Porque enquanto a equipe toda cantava e a família toda cantava que acompanha, as pernas foram sob mandato do Senhor, sob a autoridade do Senhor, se dobrando em posição. Chega, as pernas tremiam. E ele sim dobrou o joelho diante de Jesus. Então vejam, meus irmãos, ao comando de Jesus, os demônios se dobram diante de Jesus. Imagine nossos pecados. Imagine nossos problemas. Imagine o que você traz de intenção. Você sim chegará e começará amanhã, ao final dessa quaresma, um grande adorador de Deus. Uma pessoa cheia de adoração. Amém? Primeira coisa, adoração. A segunda coisa, que nós vamos aprender ainda nessa quaresma, aprender a nos converter. Você quer se converter? Eu vou caminhando espiritualmente. De repente eu dou um tropeço. E de repente eu digo, Jesus, eu pensei que eu já estava convertido.
mas nunca desistir da conversão. Vamos pegar mais uma passagem bíblica, para que ninguém fiquemos quentes na palavra. Marcos capítulo 1, versículo 15. Então, o exército de São Miguel vai orientar, vai formar, vai indicar você na conversão. Então nós iremos pedir curas, iremos pedir libertações, iremos pedir milagres, iremos pedir graças, mas sobretudo nós vamos pedir que o Senhor converta a nossa casa, converta a nossa família, converta a nossa vida. A pregação de João Batista é a pregação de Jesus e vice-versa. Diz o texto: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência. Converter-se é fazer penitência e crede no Evangelho. Repitam comigo: Senhor Jesus, concedei-me a graça da minha conversão, da conversão dos meus familiares, da conversão dos meus amigos, da conversão dos inimigos da igreja. Porque só tu tens palavras de vida eterna. Amém. São Clemente de Alexandria tem uma palavrinha bem simples, mas é muito bela. Ele diz assim: aquele que de todo o coração se converter para Deus. Prestemos bem atenção nessa palavra de São Clemente. Ele diz: aquele que de todo o coração se converter para Deus, tem as portas do céu abertas sobre ele. Então, o que atrapalha as bênçãos que nós vamos pedir, não é Deus que não quer dar. É porque nós não estamos convertidos. Muitas pessoas nos procuram: Padre, reze pela árvore genealógica. Nossa família tem uma maldição na árvore genealógica. Reze pelos antepassados. E você sabe que só tem uma maneira de quebrar a maldição da árvore genealógica: quando a pessoa, orando, se converte, rompe naquela pessoa. Então, se na sua família tem alguma maldição que tenha chegado até você, no ato de sua conversão, aquilo se quebra pelo poder de Jesus. Porque converter-se é ser recriado. Converter-se é ser restaurado pelo poder de Deus. Então vejam, nós vamos aprender a ter uma vida de adoração, aprender a nos converter e, terceiro e último ponto, aprender a nos libertar no poder de Deus. Porque nós precisamos de libertações, todos nós. O Santo Padre Pio, que nós o amamos e pedimos a sua intercessão, já nos revelou: nós entramos na era dos anjos, que é a era do Espírito Santo, que é a última etapa da história, como diz o catecismo. Nós entramos, não sei se vocês já perceberam, nós entramos na era da iniquidade. Não se assuste, não se espante, não fica com medo. O irmão Luiz Maria sempre diz: Padre Bem-vindo é sempre otimista. Exatamente. Porque vamos entrar e já estamos entrando nela. É por isso que parece que o demônio está solto. Não parece? Não parece? E está mesmo. Enganando, mentindo, possuindo, coisas terríveis. Nunca se ouviu falar de tanta seita. Nunca se ouviu falar de sacrifícios humanos. No Brasil tem sacrifícios humanos de criança, oferecido ao demônio. As religiões pagãs todas voltaram. Todas elas, com roupagens diferentes. Nós vamos ficar amedrontados? Nada disso. Nós vamos orar por libertação. Nós vamos orar por cura.
Nós vamos orar por vida nova. Por isso que é muito importante entrar na quaresma com muita prudência. Quando eu falo de não ter medo do maligno, eu não estou falando de você, como a gente diz no Nordeste, lá pelas regiões de Sergipe, entrar em batalha com a titela aberta. Não. Não ter medo é estar refugiado no Senhor, é ter prudência. O prudente, ele não vai com a titela exposta. O prudente vai de armadura, que o Senhor vai capacitando. Outra coisa que nós precisamos ter para essa quaresma: equilíbrio. Porque tem gente que vê demônio em tudo. Quem vê demônio em tudo é um desequilibrado espiritual. Você tem que ter equilíbrio. Você vai jejuar, você vai fazer penitência, você vai acordar 4 horas da manhã, você vai receber o poder de Deus, você vai receber a graça de Deus, mas você vai ter que ter equilíbrio, porque no desequilíbrio o demônio pode enganar você. Equilíbrio. E já estou para concluir. Necessitamos de vida no Espírito. O que é uma vida no Espírito para vivermos esta quaresma? Uma vida alegre. Lembro de Jesus quando disse: quando orares, entra no teu quarto. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça. Quando deres esmola, etc. Vida alegre. Por isso vamos pedir a Deus nosso Senhor. Tenho tanta coisa a dizer, mas teremos 40 dias também para dizer. Vamos pedir a nosso Senhor essas 3 graças: sermos adoradores, nos convertermos e recebermos o poder de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Amém, Jesus.